Você já parou para pensar como um reino que foi liderado por Salomão, o homem mais sábio da história, acabou se quebrando em 2 pedaços como um vaso caindo no chão? Pois é. A história da divisão do reino de Israel não é só uma aula de história bíblica, é um espelho da alma humana. O que começa com promessas, glória e templo cheio, termina com idolatria, guerras civis, reis corrompidos, profetas ignorados e, no fim, exílio. E o mais chocante: tudo isso aconteceu com o povo escolhido por Deus. Isso dá um nó na cabeça, né? Talvez o mais surpreendente seja descobrir que o que causou a queda de Israel e Judá não foi apenas política ou traição, mas uma desconexão espiritual profunda. E se eu te dissesse que esse mesmo padrão se repete hoje, silenciosamente, na vida de muita gente? Sim. Muita gente está vivendo espiritualmente exilada e nem percebe. Mas calma, não é só tragédia. Porque no meio da destruição, há também uma promessa de restauração, de recomeço, de esperança. E é isso que você vai entender agora, em detalhes que quase ninguém te conta. A morte de Salomão foi mais do que o fim de uma era de sabedoria e glória. Foi o estopim para um dos maiores rompimentos da história de Israel. Roboão, seu filho, herdou o trono, mas não a sabedoria. Em vez de ouvir os anciãos, decidiu seguir os conselhos dos jovens da corte, impondo ainda mais tributos ao povo já cansado. Resultado? Rebelião. Jeroboão, que já havia sido apontado pelo profeta Aías como futuro rei das 10 tribos, liderou a cisão e nasceu ali a temida divisão do reino. Um povo que antes marchava junto agora se via separado. Reino do Norte e Reino do Sul. Dá para sentir o peso disso, né? O coração do problema, porém, não era só político, era espiritual. Roboão, apegado à ideia de manter o poder a qualquer custo, ignorou a voz do povo e, pior ainda, a voz de Deus. E olha que a Bíblia é clara em mostrar como líderes que não temem ao Senhor colhem tragédias. A lição aqui é poderosa. Liderança, sem escuta e sem temor ao Senhor, leva à ruína. Se você lidera algo hoje, seja sua casa, seu trabalho ou seu próprio coração, pare e reflita. Está ouvindo conselhos sábios ou apenas o barulho ao redor? Está buscando em provérbios ou só nas redes sociais? Jeroboão, recém-entronizado no Reino do Norte, teve a chance de reescrever a história. Deus lhe havia prometido estabilidade se andasse nos seus caminhos, mas o medo de perder o controle falou mais alto. Temendo que o povo voltasse a Jerusalém para adorar no templo, ele criou 2 bezerros de ouro e disse: "Aqui estão os deuses que tiraram vocês do Egito." Uma cópia distorcida de Êxodo, e assim institucionalizou a idolatria. O resultado? Um povo que se afastou de Deus em nome de uma segurança política. Isso te soa familiar? Quantas vezes trocamos o certo pelo conveniente? A partir dali, foi só ladeira abaixo. A cada novo rei no Reino do Norte, a corrupção espiritual se aprofundava. O culto verdadeiro foi substituído por práticas pagãs, e os profetas começaram a surgir como vozes solitárias no deserto da apostasia. Elias enfrentou sozinho os 450 profetas de Baal. Eliseu, seu sucessor, fez milagres para provar que Deus ainda reinava. Amós e Oséias denunciaram o adultério espiritual do povo com palavras afiadas como espada. E aqui fica uma aplicação prática. Já pensou em estudar esses profetas? Comece por Amós e Oséias. São livros curtos, diretos e poderosos. Eles ainda falam hoje, e como falam? Enquanto o Reino do Norte mergulhava em caos, o Reino do Sul, também conhecido como Judá, caminhava com um pouco mais de estabilidade, graças à promessa feita por Deus à dinastia davídica. Reis, como Asa, Josafá e Uzias, foram lembrados por sua fidelidade inicial. Asa, por exemplo, retirou os ídolos e fortaleceu a adoração ao Senhor. Josafá investiu na educação espiritual do povo, mandando levitas ensinarem a lei por todo o território. E Uzias teve sucesso enquanto buscou a Deus, até que o orgulho o derrubou. É aquela velha lição: quanto mais nos afastamos da dependência de Deus, mais perto estamos da queda.
Mesmo com essa vantagem espiritual, Judá também teve seus altos e baixos. Houve reis como Ezequias e Josias que protagonizaram verdadeiras reformas religiosas, limpando o templo e restaurando a adoração verdadeira. Josias, inclusive, encontrou o livro da lei e chorou diante do que leu. Já pensou no impacto disso? Um rei quebrantado diante da palavra. Isso deveria nos inspirar a fazer o mesmo. Reabrir nossas Bíblias, talvez começar por 2 Crônicas 34 e deixar Deus falar. Mas nem todos os reis seguiram esse caminho. Bastaria olhar para Manassé, que levou Judá ao fundo do poço. E é aí que a gente começa a perceber que, mesmo com estabilidade, o perigo da idolatria ainda rondava. O Reino do Norte, com sua sucessão de reis corruptos e o coração entregue à idolatria, acabou colhendo o que plantou. Em 721 a.C., veio o juízo. O império da Assíria invadiu Israel, destruiu Samaria e levou o povo ao exílio. Foi um golpe devastador. Não era apenas uma derrota militar, era um colapso espiritual. Deus havia mandado sinais, profetas haviam alertado, mas Israel ignorou. Quantas vezes a gente também fecha os ouvidos para não mudar de vida, né? E aí, quando tudo desmorona, perguntamos: onde está Deus? Mas ele sempre esteve lá. Quem se afastou fomos nós. Judá, por sua vez, resistiu um pouco mais. Tinha a promessa da dinastia davídica, o templo em Jerusalém, e nomes como Jeremias, Isaías e Miqueias, clamando com voz firme: voltem-se para o Senhor. Mas o povo endureceu. Depois da morte de Josias, foi uma sucessão de desobediência e rebeliões contra a Babilônia. E aí veio o que Jeremias tanto temia. Nabucodonosor marchou contra Jerusalém, destruiu o templo, levou os nobres e artesãos para o exílio babilônico e deixou uma terra devastada. A cidade santa havia caído, mas Deus ainda não havia terminado com o seu povo. E é justamente aí que entra algo extraordinário. A queda de Israel e o exílio de Judá não foram o fim da linha. Foram um chamado ao arrependimento. Deus não abandonou seu povo, mesmo quando eles o abandonaram. O exílio foi disciplina, não rejeição. Jeremias, em meio às ruínas de Jerusalém, escreveu cartas aos exilados dizendo: busquem a paz da cidade, orem por ela. Em outras palavras, mesmo no cativeiro, havia propósito. O sofrimento era o cadinho que refinaria o coração do povo. E isso ainda nos ensina hoje. Até as perdas podem ser um lugar de restauração se o coração estiver disposto a ouvir. Sabe aquele versículo em Jeremias 29:11? Ele foi escrito justamente nesse contexto. Depois de 70 anos de cativeiro, o remanescente fiel começou a retornar. Com isso, algo belo começou a florescer. O povo reconstruiu o templo de Jerusalém, reestabeleceu a adoração e começou a esperar com mais fervor a chegada do Messias. Isaías já havia falado dele como o servo sofredor, e muitos entenderam que Deus estava escrevendo uma nova história. Dá para imaginar o impacto disso? Um povo quebrado, mas restaurado, voltando a crer nas promessas. E hoje? Que tal começar sua própria volta para Jerusalém? Que tal investir tempo em oração, estudar Isaías, reerguer os altares que caíram dentro da sua casa e do seu coração? Porque a história ainda não terminou. Agora que você entendeu o que realmente aconteceu entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, me diz: qual parte dessa história mais falou com você? Foi a arrogância de Roboão, o medo de Jeroboão ou o coração quebrantado de Josias? A verdade é que a Bíblia não foi escrita para ficar empoeirada na estante. Ela é um espelho. O mesmo ciclo de glória, queda, juízo e restauração pode estar acontecendo agora mesmo dentro da sua vida, da sua casa, do seu coração.